Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e começa agora uma entrevista especial. Eu te lembro que a cada programa nós recebemos um especialista para tratar, analisar as notícias e os assuntos que estão em destaque e que fazem parte da nossa vida. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora revelou que os riscos invisíveis presentes nas academias são muitos, viu? Os pesquisadores identificaram que a barra de agachamento, o halter de 8 quilos, a máquina de hack squat e a máquina de leg press são os equipamentos com maior presença de sujeira. O objetivo não é desestimular a população a praticar atividade física, mas sim orientar sobre a necessidade de tomar alguns cuidados. Mas quais são os riscos desses ambientes de uso coletivo para a nossa saúde? Como podemos nos prevenir? Para entender melhor o assunto, vamos conversar agora com o biomédico Dr. Bactéria. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Oi, Tabata. É um prazer falar com vocês aqui, né? E saber assim desses riscos invisíveis, né, que existem assim no nosso dia a dia. Doutor, ambientes de uso coletivo, como a academia, não oferecem somente riscos assim de gripe, de pegar um resfriado ou Covid, né? Por essa pesquisa, a gente percebe que há outros tipos de risco para a nossa saúde. Quais são? É interessante, viu, Tab, essa pesquisa, mas é uma coisa que já é de conhecimento assim já há mais de 15 anos, né? Sobre os perigos que existem justamente nesses locais onde existe uma comunidade, existe uma quantidade de pessoas bastante grande. E você pode notar que, como já era de esperado, né, os aparelhos que apresentam um perigo maior, um risco maior, são justamente aqueles aparelhos que são mais manipulados, né? Principalmente os halteres, por exemplo, que são manipulados. E os halteres, dificilmente, eles são corretamente higienizados. Eu cheguei já a fazer algumas pesquisas dentro de academias, inclusive uma das pesquisas que eu fiz foram aqueles paninhos que são utilizados para limpeza, né? E uma das conclusões que eu cheguei é que, do jeito que estava sendo utilizado, era melhor não utilizar do que utilizar, que eles tinham uma contaminação superior daquela do próprio aparelho. O porquê isso daqui? Porque muitas vezes as pessoas utilizam o principal produto que é utilizado para passagem de paninhos após cada exercício é o álcool, né? E muitas vezes o pessoal utiliza o álcool 70. Agora vamos entender. O álcool acima de 70 graus, ele tem uma ação que realmente ele mata bactérias. Ele mata. Só que se você partir do princípio de colocar no paninho, você coloca o álcool 70, o álcool em si, ele vai dissipando, ele vai saindo e vai ficando água, que é o que faz parte desse álcool. A próxima vez que você passar o álcool 70, ele vai estar misturado com aquela água que já existia no pano. Então, desse álcool 70, já passa para álcool 60, 50, quer dizer que não tem ação de desinfecção nenhuma, não vai matar bactérias, inclusive pode até ter crescimento de bactérias sobre esse pano. Então, na verdade, quando você passa um paninho desse no aparelho, você está aumentando a contaminação, por incrível que pareça, né? Para ser utilizado o álcool, precisaria utilizar um álcool praticamente puro, que dificilmente vão ser utilizados na academia. Por isso que são indicados outros tipos de desinfetantes. Agora, Então, tudo que a pessoa... Oi, pois não. pode falar, doutor. Quer dizer, tudo que a pessoa pode transmitir é tudo aquilo que entraria em contato. Então, vamos dar uns exemplos. O que ela tem na mão dela? Pode ter uma série de objetos, de repente, com o que ela tocou. Uma higienização não adequada, pode utilizar o banheiro, né? pode se repassar. Um furúnculo, uma espinha que as pessoas vivem apertando, né? Isso aqui pode ter esses micro-organismos na mão. Espinhas no dorso da pessoa, no braço, no pescoço, isso pode ser transmitido para colchonetes ou mesmo para a mão e depois passado, né? Aí, dependendo da resistência da pessoa, isso pode ocasionar. Então, não é somente gripe, resfriado, infecções respiratórias que as pessoas precisariam ter cuidados, né? Todas essas infecções de pele podem ser transmitidas. Por isso que a necessidade da higienização no final do processo, né, até para o processo de educação da pessoa, né? Acabou de fazer o ginásio, o exercício, então faz uma higienização. E a pessoa, antes de utilizar o aparelho, também fazer essa higienização.
Essa higienização, então, doutor, ela deveria ser com, por exemplo, um papel, um paninho descartável? Olha, o ideal seria um pano descartável, mas a gente sabe que conscientemente ninguém, as academias não vão utilizar esses panos descartáveis, principalmente à base de custo, né? Poderia ser feito com papel absorvente? Também poderia ser feito, mas também pelo mesmo motivo, por causa de custos, as academias dificilmente elas vão utilizar. Então, o que é indicado, que seria indicado, seria a utilização de um grupo de desinfetantes, sabe, chamado quaternário de amônia. Quaternário de amônia. Isso daqui é fácil ver. Quando você olha o rótulo do desinfetante, ele tem uma substância, está escrito assim, grupo quaternário de amônia. Esses desinfetantes caseiros, eles podem ser utilizados. Né? Todos esses desinfetantes caseiros assim podem ser colocados e eles têm uma ação bem interessante que ele não sai como se fosse o álcool assim, que ele é dissipado, né? Com o tempo. Esses quaternários de amônia eles não são dissipados. E também não são produtos que dão um processo de alergia. Um dos problemas que teria também relacionado com álcool, o ideal seria, vamos supor, utilizar um álcool acima de 90 graus, seria a inflamabilidade desses produtos. Né? Então, qualquer faísca, qualquer disso daqui seria uma emissão de fogo, o que representaria um risco para as pessoas. Por isso que eu não vejo uma saída muito grande, a não ser a utilização realmente desses produtos à base de quaternário de amônia. Então, daria para a gente colocar num potinho e carregar na bolsa? É seguro, doutor? Você pode utilizar sim, você pode colocar em spray, né? Utilizar em spray, você dá uma aspergida, depois pega um propaninho que existe na academia e dá uma passada, esses quaternários de amônia. Então, todos esses produtos podem ser utilizados no sprayzinho, né? Agora, poderia utilizar o álcool gel, por exemplo. O álcool gel eu não indico porque ele melaria. Agora, se você tem um álcool 70 que pudesse colocar no sprayzinho, né, que você pudesse aspergir diretamente no aparelho e depois passar um pano, aí poderia ser utilizado também, cada um usando o seu. Agora, doutor, para a gente finalizar, essa fórmula também a gente pode utilizar ou deve utilizar, o senhor vai dizer isso, para limpar os equipamentos que a gente utiliza ali na academia também, como, por exemplo, fone de ouvido, um colchonete, a mochila que leva para a academia, garrafinha de água também. Essa pergunta é super inteligente, super importante, sabe? Cada equipamento que você falou, cada utensílio que você falou, tem a sua metodologia de higienização. Vamos para cada um que você disse. Fone de ouvido. Fone de ouvido é equipamento eletrônico. Então, equipamento eletrônico, assim como fone de ouvido, celular, microcomputador, controle remoto, tudo isso tem que ser utilizado um álcool praticamente puro. E não é qualquer álcool, tem que ser um álcool isopropílico. Tá? Álcool isopropílico, que ele é adquirido pela internet. É só você digitar álcool isopropílico, dá para você comprar. Então, isso é para aparelhos eletrônicos. Né? Para garrafinhas, essas garrafinhas que o pessoal utiliza, tipo squeeze, ele tem que ser lavado todo dia. Você lava, chega em casa, você retira a água, pega uma escovinha dessas de mamadeira, dá uma lavada com água e detergente, né? E enxágua e deixa no escorredor de prato até o dia seguinte. Aí você coloca completa com água e pode voltar. Se você não lavar uma garrafinha dessas, vamos supor que você fica uma semana toda sem lavar. Em 5 dias, uma garrafinha dessa daqui está comprovado que ela pode ter mais bactérias do que a travessa de água do seu cachorrinho. Seria mais higiênico você tomar água na travessa de água do seu cachorrinho que tomar num squeeze desse que não foi limpo. Mas precisa limpar todo dia? Espera um pouquinho. Você não lava o copo que você toma água todo dia? Lava. Então é a mesma coisa do squeeze, então tem que ser lavado. Né? No caso dos equipamentos de ginástica, então um produto à base de quaternário de amônia, esse seria o suficiente. Então você vê que para cada equipamento teria uma metodologia correta para utilização. Com certeza. Doutor, foi um prazer conversar contigo, todas as orientações, aprender mais com o senhor e, claro, para a gente viver melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Convidar todo mundo que quer saber mais informações pode entrar na nossa rede social, que é DR Doutor Bactéria Oficial. E muito obrigado, é sempre um prazer participar do Jornal da RIT. Muito obrigada, doutor. O prazer é todo nosso. Você acabou de ouvir, então, o Doutor Bactéria. Foi um prazer conversar com ele e aprender mais, então, sobre essas dicas para a gente viver melhor e sem, se possível, contaminação.
O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu te convido a continuar ligado na nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.